Olá, queridos, tudo bem? Eu gostaria de falar com você nesse momento, através desse vídeo, sobre um tema muito importante na vida de todo cristão, seja ele a idade que tiver, onde ele morar, onde ele estiver. O tema é santidade. Santidade é um tema muito importante para a nossa vida como cristão. E a gente precisa entender que santidade é um processo que a gente vai passando dia após dia e é algo que nós precisamos ter para um dia nós vermos ao Senhor face a face. A palavra do Senhor diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. Então a gente precisa realmente entender o que é santidade e para que a gente precisa ser santo, ok? Então vamos lá. Primeiramente, o que é santificar uma pessoa? Ou determinada coisa, né? Santificar significa separar uma pessoa, um objeto ou uma instituição para servir a Deus com dedicação e amor. Deus mesmo santifica o seu povo. Aqueles que foram santificados são os seus santos. Então, eu sou santo e você, se já foi lavado, redimido, é um santo também, ou uma santa. E sendo santos, nós temos uma missão a cumprir, né? Como a gente acabou de ver, a gente foi separado, ou seja, santificado para alguma coisa, para um determinado propósito, uma determinada finalidade, né, queridos? Então aqui no livro de 1 Pedro, o Senhor me deu um texto hoje muito maravilhoso, que falou muito ao meu coração e eu fiz questão de compartilhar com vocês. Tá aqui, eu vou começar um pouquinho antes, é no capítulo 2 de 1 Pedro, mas aqui, 1 Pedro, capítulo 1, a gente vai ver um pouquinho sobre uma exortação à santidade, ok? Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, a partir do versículo 13, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então a gente vai perceber aqui que o Senhor mesmo nos fala: sede santos porque eu sou santo. É muito importante que a gente tenha clareza a respeito do que é santidade para que a gente possa vivê-la na sua plenitude. Então a gente precisa ter consciência dessa santidade e perceber que santidade é separação. Então a gente foi separado para uma determinada finalidade, que é pregar o Evangelho, que é glorificar a Deus. Mas a gente vê aqui que a gente precisa não nos conformar com as concupiscências que antes havia na nossa ignorância. Ou seja, tudo aquilo que a nossa carne quer de pecaminoso, a gente não pode simplesmente se conformar e achar que é normal, que é natural e que a gente precisa satisfazer e vamos ver o que vai dar. Não, na verdade a gente precisa ter consciência de que nós somos separados pelo Senhor e andar nessa santidade, buscar andar nessa santidade. Aqui no versículo 22 do capítulo 1 de 1 Pedro continua dizendo o seguinte: purificando a vossa alma na obediência à verdade para a caridade fraternal ou amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, com o coração puro. Amar o nosso irmão também faz parte da santidade. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e permanente para sempre. Temos que ter consciência de que nós fomos gerados, agora nascemos de novo, nascemos espiritualmente, né? O nosso espírito reviveu, então a gente precisa ter consciência disso, que a gente agora é uma nova criatura, fomos gerados no Senhor.
Porque toda carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Olha que interessante aqui, a partir do capítulo 2. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimento, invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos, novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. O desejo do Senhor, queridos, para nós, é que nós possamos deixar para trás toda malícia, todo engano em que andávamos outrora, fingimento, inveja, toda murmuração, todas essas coisas ruins, nós precisamos deixar para trás, nós precisamos arrancar isso das nossas vidas. Sabe, quando a gente sutilmente é surpreendido por alguma situação e aí de repente a gente começa a produzir malícia, a gente começa a tentar de uma certa forma enganar o outro, ou até mesmo fingir alguma coisa, ou ter inveja daquilo que é do outro, né? Inveja é um pecado assim que ele é muito mais comum do que a gente imagina. Mas é preciso que a gente esteja muito atento e muito sensível espiritualmente para que a gente perceba se a gente não está sendo invejoso. Quando a gente vê alguém que está sendo bem sucedido, que está prosperando, que está sendo abençoado, muitas vezes a gente é tentado a invejar essa pessoa. Ou até mesmo achar assim, poxa, por que Deus não me abençoa? Por que eu não sou tão abençoado quanto aquela irmã, quanto aquele irmão? Daí a gente já está produzindo outro pecado aqui, que é a murmuração. Então a gente precisa ter muito cuidado com esse tipo de coisa, para que a gente não impeça a nossa santidade de fluir, amém? Então vai continuando aqui, que a gente precisa desejar ardentemente. Não é só desejar, né? É de forma ardente, afetuosa, é de uma forma muito intensa esse leite racional, a palavra de Deus, buscar ter essa comunhão com o Senhor. Isso é algo que só você pode fazer por você mesmo. Não tem como alguém chegar assim, pôr a mão na sua cabeça e falar assim, receba agora todo a palavra de Deus. Você precisa ler, estudar e conhecer a palavra. A gente precisa entender aquilo que a gente está vivendo com base na palavra do Senhor. A gente só vai ter esse discernimento se a gente tiver relacionamento. Então a gente percebe aqui que a gente precisa ter essa busca pela palavra, pela essência, pela verdade do Senhor. Se é que já provastes que o Senhor é benigno, que no versículo 3, capítulo 2, aí vai continuando, olha que precioso. E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Queridos, assim como Jesus foi rejeitado pelos homens, pelo seu próprio povo, nós também corremos o risco e somos muitas vezes rejeitados pelas pessoas. Somos ridicularizados, somos rejeitados, somos humilhados. As pessoas chegam para a gente dizendo palavras de rancor, palavras de ira, palavras ruins, palavras que trazem mágoas e ressentimentos muitas vezes no nosso coração. Mas o que a gente deve fazer? A gente deve seguir o exemplo de Cristo, a gente deve perdoar, a gente deve dar outra face, a gente deve realmente viver o verdadeiro amor descrito aqui na palavra do Senhor. E continuando aqui, a gente vê o seguinte: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Queridos, assim como Jesus é pedra viva, eu e você,
que fomos lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, nós também somos pedras vivas, amém? Nós também temos essa vida dentro de nós. E o Senhor tem nos separado, nos santificou para que nós sejamos essa pedra viva, para que nós sejamos edificados uma casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. É muito importante que a gente entenda que a partir do momento que a gente foi separado e santificado pelo Senhor, agora a gente precisa oferecer sacrifício, agora a gente precisa entregar a nossa vida para o Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu estou disponível, disposto a ir aonde Tu quiseres que eu vá, fazer o que Tu queres que eu faça de verdade e viver esse propósito do Senhor nas nossas vidas, baseados na palavra que Ele já nos disse. Pelo que também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Queridos, a gente precisa entender que Deus, Ele nos santificou, nós estamos nesse processo de santificação. Eu quero te convidar nesse dia para viver essa vida de busca ao Senhor, de santidade. Não é fácil, nós precisamos negar a nossa carne dia após dia, precisamos nos achegar ao Senhor em oração, em comunhão, em busca ao Senhor e ter esse entendimento de quem nós somos em Deus. Viver uma vida de santidade é isso, é saber quem nós somos, nos abster de tudo aquilo que desagrada ao Senhor e viver uma vida baseada na palavra de Deus. Independente das circunstâncias em que você estiver vivendo, é possível viver uma vida que agrade ao Senhor. Lute, permaneça fiel até o fim. Amém? Que Deus te abençoe, que você receba essa palavra no seu coração e seja tão abençoado quanto eu fui abençoado. Jesus te ama, Ele não te rejeitou, Ele te amou primeiro e te chamou para ser santo e para viver a causa dele. Amém? Que Deus te abençoe.